Bom final de tarde para você que está ligado aqui no Destaque Rural Notícias. A partir de agora, vamos trazer as notícias e as informações do dia dessa sexta-feira, hoje dia 6 de julho de 2018, do agronegócio, também da economia, a previsão do tempo para o final de semana e também as cotações. A partir de agora está no ar o Destaque Rural Notícias. Seja bem-vindo. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis. Vamos começar falando então sobre as informações ligadas às questões internacionais. A gente começa falando da colheita de soja relativa à safra 2017-2018 na Argentina, que foi encerrada nessa semana, segundo informou a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, a BCBA. De acordo com a BCBA, foram colhidos 36 milhões de toneladas da oleaginosa, de soja, um volume 37,4% inferior ao do ciclo passado. A seca, que castigou as regiões produtoras da Argentina, foi o principal fator para a queda de safra, segundo a BCBA. E a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira o projeto de lei 9.044/17, que torna obrigatória a adoção de ações de restrição às importações de leite in natura, leite em pó e soro de leite em pó. Segundo a Frente Parlamentar Agropecuária, o relator do projeto, o deputado federal Celso Maldaner, afirmou que no ano passado, 2017, o Brasil importou 1.257.000 litros de leite, um volume menor do que as excepcionais importações de 2016, que foi de 1.845.000 litros. Apesar disso, o deputado destaca que no ano passado o Brasil registrou a segunda maior compra de lácteos desde o ano de 2001, com o volume importado equivalente a 5,2% do leite adquirido pelas indústrias naquele ano. Essa PL 9.044/2017 é de autoria do deputado Evair de Mello, do Espírito Santo, que autoriza a Câmara de Comércio Exterior a adotar medidas de restrição às importações de bens de origem agropecuária ou florestal produzidos em países que não observam normas e padrões de proteção do meio ambiente compatíveis com as estabelecidas pela legislação brasileira. De acordo ainda com a frente, a proposta tramita num caráter conclusivo e já foi aprovada também pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços. Falta apenas a de Constituição e Justiça e a de Cidadania. Outra informação relacionada à política com o agronegócio, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, defendeu o projeto que tramita na Câmara dos Deputados que propõe mudanças na legislação brasileira sobre agrotóxicos. Segundo o Maggi, a proposta não tira poderes dos órgãos de controle ambiental e da área da saúde, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, mas acelera o prazo para registro de pesticidas com fórmulas menos prejudiciais do que os atualmente usadas no país. Pelo menos isso é o que está defendendo o ministro. O projeto ele vem causando aí uma série mesmo de debates por diversos setores, inclusive entidades ligadas à defesa do meio ambiente e também à saúde, já que uma das propostas prevê a comercialização dos produtos sem autorização prévia de órgãos como, por exemplo, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Inclusive, segundo uma nota que foi publicada no portal da Anvisa, a agência vai perder a competência de realizar a reavaliação toxicológica e ambiental desses produtos. O ministro Maggi afirmou que o debate começou em 2002, quando ele apresentou no Senado um projeto para que o registro dos agrotóxicos se desse pelo nome científico do produto e não pelo nome comercial. Para ele, essa mudança facilitaria o registro dos pesticidas, uma vez que as empresas poderiam usar a autorização já concedida a produtos com o mesmo princípio ativo. É uma discussão bastante grande, que continua essa discussão e certamente é um assunto que aqui no Destaque Rural Notícias a gente vai voltar a comentar e falar sobre o assunto. O Banco do Brasil vai renegociar dívidas de custeio e investimentos de produtores de aves e suínos, segundo informou hoje a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA. Numa nota, a ABPA diz que essa medida atende a um pleito da entidade para minimizar os danos provocados pela greve dos caminhoneiros, que ocorreu entre maio e junho, e por embargos internacionais às exportações de carnes. Segundo a associação, o banco apresentou a proposta de renegociação ontem numa reunião que aconteceu em Brasília.
onde estiveram presentes o diretor executivo da ABPA, Ricardo Santin, também o vice-presidente de agronegócios do Banco do Brasil, Tarcísio Ibner, e o diretor de agronegócios do Banco do Brasil, Marco Túlio Moraes da Costa. A instituição vai disponibilizar medidas simplificadas de prorrogação de dívidas rurais com parcelas vencidas em 2017 ou com prazo de vencimento em 2018, nos casos de investimentos e custeios prorrogados em anos anteriores, com a reprogramação das parcelas para um ano após o fim do contrato. Especificamente no custeio, as condições incluem o pagamento de 30% da dívida no ato e a quitação do saldo restante será em 2 parcelas, sendo a primeira delas no ano que vem, 2019. E o clima instável dos últimos dias prejudicou a semeadura do trigo no Rio Grande do Sul. Segundo informações da Emater RS, o plantio chegou a 88% da área esperada para esta safra, com aproximadamente 700 mil hectares cultivados. Já nas lavouras de Passo Fundo, o percentual de área plantada é menor, chega a 85% da área prevista, restando apenas os municípios próximos à Lagoa Vermelha. Segundo a Emater, a arrancada inicial da cultura não é boa devido ao excesso de chuvas e isso causa lixiviação dos fertilizantes e também a erosão do solo. Os preços do etanol recuaram nas usinas paulistas pela 4ª semana consecutiva. O hidratado caiu 2,22% nessa semana, de R$ 1,5070 para R$ 1,4736 o litro em média, de acordo com um indicador divulgado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA-Exalc. Já o valor anidro recuou 4,59% na semana, de R$ 1,7484 o litro para R$ 1,6681 o litro, em média, segundo dados então da CPEA-Exalc. E as vendas internas de máquinas agrícolas e rodoviárias no atacado atingiram 4.900 unidades no mês de junho, alta de 28% se comparar com o mesmo mês do ano passado e 49,8% ante maio, segundo divulgou a Anfávia, que é a associação que representa as montadoras de veículos no Brasil. No primeiro semestre, no entanto, tem uma queda de 2,3% sobre o mesmo período do ano passado para 19.800 unidades. A produção de máquinas agrícolas e rodoviárias chegou a 5.500 unidades no mês de junho, uma expansão aí de 7,7% em comparação com o mesmo mês do ano passado e 21,6% em relação a maio. No primeiro semestre, no entanto, o segmento tem baixa de 2,4% para 27.100 unidades produzidas. Em relação às exportações das máquinas agrícolas, em valores eles totalizaram 251.700.000 reais, dólares, no mês passado. Isso significa um aumento de 12,9% na comparação com junho do ano passado, mas tem uma queda ante maio de 17,3%. Quer diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade? Saiba mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento no estado do Rio Grande do Sul. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis. Você pode também saber mais sobre esse assunto acessando o site bortoliniimoveis.com.br. O Destaque Rural Notícias acompanhou a premiação do projeto Soja de Primeira da AgroBayer, onde o grande vencedor alcançou a produtividade de 109,24 sacas por hectare. Foi feita uma reportagem que a gente assiste a partir de agora. Acompanhamos o evento de premiação do concurso Soja de Primeira. Realizado pela Bayer e auditado pelo SESB, o projeto visa reconhecer os clientes que, através de boas práticas agrícolas, atingiram as maiores produtividades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O Soja de Primeira é um projeto onde a Bayer busca, junto com os produtores, trabalhar as melhores práticas para altas produtividades na cultura da soja. E aí, a gente pensando no projeto, trabalhando isso, a gente é parceiro do SESB também. Então, nada melhor do que unir as boas práticas que são promovidas pelo SESB para altas produtividades, junto com o que a gente queria, que era desenvolver e promover junto a produtores essas melhores práticas. O grande objetivo dele é a gente ter uma área experimental dentro de cada propriedade rural. Quando eu falo área experimental, eu não estou falando de algo muito mirabolante, não. O que eu estou falando é trazer boas práticas para conseguir expressar o maior potencial produtivo que a cultura da soja tem naquele ambiente.
né? Então, entendendo isso, a gente separa uma área de soja dentro da área do produtor rural e dentro dessa área faz as melhores práticas, que a gente entende que vai levar a alta produtividade. O que a gente entende com isso? A gente tem dados locais para poder pensar nisso em escala no segundo momento. O que a gente tem visto nesses anos é que essas boas práticas, depois de entendido e trabalhado como conceito interno nas fazendas, elas se tornam práticas. E essas práticas, de maneira geral, vão elevando as médias produtivas das fazendas ao longo do tempo. Muito nos honra essa parceria, não só pensando no lado financeiro, que eu acho que é a menor parcela, digamos assim, mas sim a contribuição em conjunto entre Bayer e Comitê Estratégico de Soja do Brasil na busca pela produtividade com sustentabilidade, trazendo e ajudando o produtor a ter sucesso no negócio dele. E quem fez a auditoria e efetivamente sacramentou o resultado fomos nós do Comitê Estratégico de Soja Brasil, usando uma metodologia de auditoria que nós conseguimos evoluir durante os vários anos do SESB no Desafio Nacional de Máxima Produtividade. Durante o evento foi realizado um painel de avaliação do projeto com a presença da pesquisadora da UPF Carolina Deuner e do professor diretor do Instituto INSIA, Elmar Floss. Não podemos mais partir daquela recomendação macro, onde o produtor não estuda a real situação da sua propriedade, que inicia desde a parte de perfil de solo, passa por uma boa semente, passa por um bom estabelecimento da cultura, até nós pensarmos então em aplicação de fungicida na parte aérea. Então todo esse cenário ele tem que ser observado e isso é importante para que ele tenha o entendimento da sua propriedade. Então fazer uma boa análise de solo, detectar se tem nematóides, detectar a qualidade da semente, quais fungos estão presentes nas sementes, e depois então partir para se determinar o momento correto de aplicação de fungicida na parte aérea. Mas o que os ganhadores do SESB têm em comum? Se nós pegarmos os históricos de anos anteriores, 100% dos produtores fazem o quê? Aplicação de fungicida no vegetativo. Essa aplicação ela é importante para manter o potencial produtivo do cultivar, porque os cultivares eles são diferentes de cultivares de 10 anos atrás, então nós não podemos adotar as mesmas estratégias. Então a gente tem que pensar que se os cultivares mudaram com relação à arquitetura de planta, índice de área foliar, reação às doenças, o manejo obviamente também tem que se modificar. E temos que parabenizar o SESB, parabenizar nesse evento aqui a Bayer e tantas outras iniciativas que nós temos pelo Brasil hoje, porque isso é uma maneira de desafiar o produtor a ele usar a tecnologia. Porque veja, quando a gente olha aqui os campeões aqui que foram premiados aqui nesse evento, eles não usaram cultivares diferentes do que a maioria dos agricultores usam, nem fertilizante diferente, nem fungicida, inseticida ou herbicida. Quer dizer, por que ele escolhe muito acima da média? Porque é a maneira como se aplica a tecnologia, as práticas de manejo é que fazem a diferença. Então, sempre se faz, primeiro, para o produtor que experimenta numa pequena área, avalia e foi economicamente viável e transfere para o resto da lavoura e assim ele aumenta a produtividade, mas também para que os vizinhos e para que os demais produtores olhem esse exemplo dessa lavoura melhor e também utilizem a tecnologia e assim nós vamos fazer a produtividade de soja brasileira aumentar, mas aumentar produtividade com rentabilidade. O produtor Gilney Molossi de Pinhal Grande ficou em segundo lugar, com uma produtividade de 100,87 sacas por hectare. Eu tenho dito que a gente não consegue 100 sacos por hectare por acaso, né? Então, e não é uma tecnologia só, uma técnica só, um produto só. É um conjunto de manejos, né? Desde a escolha da cultivar certa para a área certa, a época de plantio, população, controles, né, tanto de invasoras, pragas e doenças na época certa, né? Eu acho que é isso, o que a gente tem que buscar é fazer muito bem feito aquilo que precisa ser feito. Para o gerente de clientes Bayer, Cassiano Medeiros, é preciso, além de usar produtos de primeira linha, fazer o básico bem feito. Compartilhar boas práticas e boas práticas locais e tentar trazer isso para uma realidade onde a gente possa aplicar, para mim, é um ponto alto do projeto. E além disso, celebrar com produtores que quebraram a barreira de 90, de 100 sacos por hectare, como foi o ganhador, protegendo as plantas com o nosso portfólio, mas além disso, tendo uma bagagem de informação
de conhecimento. Os 6 primeiros colocados, então, nessa competição, em 6º lugar ficou Paulo Dille, de Ibirubá, com 95,71 sacas por hectare. Em 5º, Elisandro Noerberg, que fez 96,17 sacas por hectare, ele é de Canoinhas, em Santa Catarina. O Maurício de Bortoli, de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, 96,36 sacas por hectare, ele ficou em 4º lugar. 3º com Thiago Hubert, com 100,43 sacas por hectare, ele é de Cruz Alta. O Gilney Molossi, de Pinhal Grande, no Rio Grande do Sul, 100,87 sacas por hectare, ficou em 2º lugar. E o grande campeão foi Luiz Bors, de Cruz Alta, 109,24 sacas por hectare. Como premiação, o Luiz Bors vai receber uma viagem para a Alemanha. Vamos então agora às informações de economia e eu começo passando aqui a principal informação do dia hoje, que foi a informação sobre o IPCA, que o IPCA é a inflação oficial do Brasil. Uma informação importante, um dado econômico essencial, que hoje então foi divulgado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os dados mostram uma inflação oficial do país em 1,26% no mês de junho. Registrando alta em relação ao que foi o mês de maio, e uma alta bem expressiva. Em maio teve 0,4%. A taxa do mês ficou em 1,26% no mês de junho. Se a gente for fazer o acumulado do ano, ficou em 2,6%, e o acumulado de 12 meses, a inflação é de 4,39%. Essa é a maior taxa para o mês de junho desde 1995, quando ficou em 2,26%. E é a primeira vez desde janeiro de 2016 que o índice fica acima de 1%. Naquele mês a taxa tinha ficado em 1,27%. Em junho do ano passado a taxa havia sido uma deflação, queda de 0,23% nos preços gerais dos produtos vendidos ao consumidor brasileiro. Além disso, também tem uma informação aqui relacionada ao IPCA, que são detalhes, né, de como é que se comportou a inflação de cada item. Por exemplo, o item que mais impactou na inflação nesses últimos 6 meses, né, de janeiro até junho de 2018, foi a gasolina. Ela teve, neste período de 6 meses, alta de 12,17%. Para o IPCA, ela adicionou 0,51 ponto percentual. A energia elétrica veio na sequência, subiu 8,02% neste período, ela acrescentou 0,29 ponto a inflação. Planos de saúde subiram 6,55%, acrescentaram 0,26 ponto percentual na inflação. O leite longa-vida aumentou 28,15%, adicionou 0,24% na inflação do período. E os cursos regulares, eles avançaram 5,45%, somaram 0,17 ponto ao IPCA do primeiro semestre. E aí, somados esses 5 itens, eles representaram 1,47 ponto percentual de alta nesses 2,6% de inflação desses primeiros meses de 2018, de janeiro até junho. Tenho aqui também dados que foi divulgado pela Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Antes eu falei no caso das máquinas agrícolas, mas a Anfávia também divulgou os dados sobre a comercialização de veículos novos no país, no total, né? As unidades ficaram em 201.902 unidades no mês de junho, significa um crescimento de 3,6% em comparação anual com junho de 2017, e as vendas ficaram estáveis se for comparadas com maio deste ano. No acumulado do ano, né, de janeiro até junho, em relação ao mesmo período do ano passado, a alta foi de 14,4%. Em junho foram produzidos 256.305 unidades, alta de 20,7% em relação a maio. Na comparação com junho do ano passado, o crescimento foi de 21,1%. E no acumulado de janeiro a junho, a alta foi de 13,6% em relação ao mesmo período do ano passado. As exportações aumentaram em junho 6,8% na comparação com maio, e em relação a um ano, queda de 4,4%.
Também tem dados aqui que foram divulgados hoje pela ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, de que a produção de gás natural nos campos do país atingiu em maio 112 milhões de metros cúbicos por dia no mês de maio deste ano, significando aí um aumento de 2,9% em relação ao mês de abril. Se comparado a maio do ano passado, o aumento chega a 6,8%, segundo dados do Boletim Mensal da Produção de Petróleo e Gás Natural, divulgados então pela ANP. Olha, a partir das 9 horas da manhã da próxima segunda-feira, dia 9, vai estar disponível para consulta o segundo lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2018. Esse lote ele vai contemplar restituições residuais dos exercícios de 2008 até 2017. O crédito bancário para os contribuintes será realizado no dia 16 de julho, totalizando aí um valor de 5 bilhões de reais. Então, segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã, pode acessar o site da Receita, que é receita.fazenda.gov.br, ou então ligar para o telefone 146. Pequenos e microempreendedores que têm dívida ativa na União podem solicitar refinanciamento do débito com a Receita Federal também a partir de segunda-feira, dia 9, pelo Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. A adesão ao chamado refis das MPPE permite que a dívida seja parcelada em até 180 vezes com redução de juros e multa. Vamos agora saber como é que ficou hoje o Ibovespa, o índice e também o dólar. Primeiro, o que os analistas dizem sobre o desempenho da Bolsa, tanto na semana quanto no dia e no mês. Enquanto os investidores acompanhavam a eliminação da seleção brasileira, hoje, da Copa do Mundo, o Ibovespa ele subiu, mas não teve muita força por conta da baixa liquidez, justamente por causa do jogo. Hoje de manhã também, com o outro jogo das quartas de final, também a liquidez foi bastante baixa da Bolsa de Valores. O dólar, por sua vez, acelerou as perdas, afundou quase 2%, seguiu o exterior, onde a moeda norte-americana também recuou. A Bolsa brasileira, então, fechou hoje com alta de 0,61% aos 75.007 pontos, encerrou a semana com ganhos de 3,09% e acumula 9 altas em 11 pregões. O dólar desabou 1,67% e fechou hoje cotado a R$ 3,8687 na venda. Então estão aí os dados da Bolsa de Valores e o dólar nesta sexta-feira, dia 6 de julho. Hora então do tempo, a gente atualiza aqui a previsão do tempo para o final de semana, nas regiões sul e também centro-oeste. Começando com o sábado na região sul. A previsão do tempo diz assim, períodos de tempo nublado e chuva a qualquer hora no centro, sul e oeste gaúcho e chuva passageira no leste do Rio Grande do Sul amanhã sábado. No restante da região, o sol predomina, mas ainda com variação de nuvens no norte do Rio Grande do Sul e no oeste de Santa Catarina. Para a mesma região sul no domingo, muitas nuvens e chuva a qualquer hora no norte do Rio Grande do Sul, sul e oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. No sul e leste do Paraná e leste de Santa Catarina ocorre chuva com trovoadas, sol apenas no norte e também no noroeste do Paraná. No restante do Rio Grande do Sul, segundo a previsão do Climatempo, o tempo fica encoberto. Vamos agora então para o mapa da região centro-oeste. A gente vê que o tempo bom predomina, mais uma vez na região centro-oeste e nessa região aí para o final de semana a previsão diz assim, no sábado, amanhã dia 7 de julho, sol forte, calor e baixa umidade do ar no centro-oeste do Brasil, não tem previsão de chuva. No domingo, sol e calor no centro-oeste, nebulosidade começa a aumentar no oeste do Mato Grosso do Sul, mas também não tem previsão de chuva. A umidade do ar volta a ficar baixa durante a tarde nas demais áreas da região. Quero te lembrar que se você quiser diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade, você pode saber mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento no mercado no Rio Grande do Sul. Estou falando da Bortolini Imóveis, onde você pode fazer um investimento seguro e descomplicado. Bortolini Imóveis, você pode acessar o site para saber mais, bortoliniimóveis.com.br. Vamos agora às cotações. Nas cotações de hoje, então, vamos ficar sabendo como ficaram as cotações nessa sexta, dia 6 de julho, começando com o farelo de soja em Ponta Grossa,
tonelada R$ 1.420 e em Paranaguá R$ 1.450. A saca de soja em Passo Fundo R$ 78,50. Em Paranaguá, R$ 88,50. Em Rio Grande, R$ 87,00. E em Rondonópolis, R$ 74,00. A saca de milho em Passo Fundo, R$ 38,50. Em Ponta Grossa, R$ 36,00. Em Rondonópolis, R$ 25,00. O trigo, tonelada, em Santa Rosa, R$ 850,00. Em Dourados, R$ 1.030,00. Em Cascavel, R$ 1.000 e em Carazinho, R$ 850,00. O arroz em casca em Pelotas, a saca, R$ 40,70. Em Cachoeira do Sul, R$ 41,05. Em Jaraguá, R$ 40,00. Agora o feijão carioca em Ponta Grossa, R$ 90,00 a saca. O feijão preto em Santa Maria e em Lagoa Vermelha, R$ 120,00. Agora o boi gordo em Barretos, @ R$ 140,00. Em Tocantins, @ R$ 129,00. E o quilo no Rio Grande do Sul, R$ 5,00. Suíno vivo no interior do Rio Grande do Sul, R$ 3,00. E a média do estado do Rio Grande do Sul, R$ 2,80 o quilo. E o frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 2,95. E em São Paulo, frango vivo, R$ 3,00. Ficamos por aqui então com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Te desejamos um bom final de semana. Lembrando que a gente volta ao vivo na segunda-feira às 18 horas. Aliás, o programa vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, ao vivo. Você também pode acompanhar o programa gravado depois nas redes sociais, da Destaque Rural, também no canal do YouTube. Lembrando que você pode participar, além das redes sociais, também você pode mandar um WhatsApp para o número 549-9116-9140. 549-9116-9140. Bom final de semana e até segunda-feira. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis.